pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil, o podcast de negócios no mundo. Eu sou Tom Rioch, conectando pessoas do meu escritório no Brasil. Conversamos com empresários e especialistas de sucesso. E hoje, novamente, com Alessandro Gil, um dos líderes no e-commerce brasileiro. Mais de 25 anos de experiência em marketing, estratégia de expansão de negócios. Atualmente é vice-presidente da Wake, empresa do grupo Local Web, focado em soluções digitais para o varejo. Sou Gil, o futuro está vindo cada vez mais rápido. O que o empresário pode fazer para acelerar seu próprio sucesso? Bom, Tom, primeiro é um prazer enorme estar falando contigo novamente, né? Gravamos, acho que o podcast há, sei lá quanto tempo atrás, acho que uns 4 ou 5 anos atrás. E é sempre um prazer falar contigo. Essa é uma boa pergunta, né? O que o empresário pode fazer para antecipar ou para vivenciar o futuro? No fim do dia, hoje é cada vez mais complexo essa predição, né? Esse exercício de adivinhar o que vai acontecer com o futuro. O futuro tem acontecido todos os dias e tem mudado muito rapidamente. Se você olhar para o próprio comportamento das pessoas, né, do consumidor, a gente não espera 5 minutos para um Uber, né? Se a gente vai comprar alguma coisa e não tem estoque, eu já pulo para um vendedor seguinte. A gente está num mundo que é muito imediatista e que a transformação está acontecendo muito rapidamente. Eu lembro, é engraçado, né? Há 10 anos atrás, eu estava num churrasco de família e aí alguém estava colocando um CD e depois espetando um pendrive, né? E aí eu falei assim, daqui 5 anos isso não vai mais existir, né? Sei. E aí todo mundo me chamou de maluco no churrasco de família, né? A família tem advogado, o outro trabalha cada um em uma área diferente, é economista. Eu falei, cara, essa história de ter um CD ou você plugar um pendrive num equipamento de som para escutar suas músicas, em 5 anos não vai existir. 5 anos depois, né? 5 anos atrás, num churrasco de família, o meu cunhado lembrou disso quando ele estava escutando o Spotify. É isso. E aí ele falou, mas como é que você sabe, né? Essas coisas, né? No fim do dia, a gente, assim, o papel de empresário é tentar absorver a maior quantidade de conteúdo possível de diversas fontes, né? Então tem um pedaço que é olhar para a tecnologia, porque de fato a tecnologia tem mudado o jeito que a gente faz, né? A gente está gravando podcast remotamente, com uma qualidade altíssima de som, coisa que era inimaginável há algum tempo atrás. As jornadas de compra, né? Minha experiência aqui de e-commerce, elas estão cada vez mais fluidas, o consumidor está cada vez mais sendo entendido, né? Os produtos, a distribuição está com cada vez mais inteligência, e depois a gente toca um pouco nesse assunto, mas muita inteligência artificial para predizer o que o consumidor vai fazer, e eventualmente para alocar estoque, para entender ruptura e tal. Mas também tem um outro pedaço que às vezes a gente esquece, que é entender como é que as pessoas funcionam. Sim. Então, eu acho que parte do exercício de um empresário é também consumir outros tipos de conteúdo, ouvir sobre outras coisas, sobre comportamento humano, sobre filosofia, sobre, eventualmente, atualidades, cultura, né? Isso começa a dar repertório para que você consiga dizer para onde o seu negócio vai, né? Eu vejo Eu quero pegar esse ponto, Gil, porque é clássico isso que você está falando. E quando a gente olha especificamente cultura brasileira empresarial, ela é familiar. Muito. E aquele cenário que você descreveu, do churrasco do domingo, do sábado, aquilo até hoje é uma reunião da empresa familiar. Sim. Então, quando se juntam, né? O cunhado, com o cunhado, cachorro, qualquer um,
está falando de negócios, aí vem a descrença. Quando você vem com uma ideia, tá? Situação empresa familiar, que se conhece bem isso, são vários componentes. Um mais jovem que está vendo tendências está falando disto, né? Que não vai ter mais CD. Aí tem o outro que não acredita, e o outro começa a falar lá da Itália quando chegam no Brasil. Então, tudo isso é realidade, mas as tendências estão acontecendo, nem fala diariamente, não tem mais a divisão do dia. Tá? O empresário não tem amanhã, é constante, é fluido. Porque nossa jornada, você mencionou no podcast. O que traz para mim, obviamente, do lado técnico, é uma facilidade de gerar, de criar. Agora, o que eu ainda hoje me espanto é com o alcance. Onde é que chega tudo isso? Então, isso é muitas vezes nós, como empresário, menosprezamos. Eu consegui fazer, consegui me envolver, mas onde de fato isso está pegando? Onde gruda? Então, desse seu lado, você pega onde está grudando, não é assim? Sim, exatamente. Não, isso é muito, é muito fácil de observar o que você disse, João. Assim, você vê gerações, né? Hoje em dia a gente já está em muitos varejistas na terceira geração no comando da operação, né? Alguns na segunda ainda, mas assim, tem a terceira geração assumindo, né? E a gente, assim, é o meu dia a dia, né? Falar com varejo, com indústria hoje também, é o que eu faço todo dia. E é muito nítido você ouvir, assim, a gente ganhou dinheiro assim, né? E é assim que a gente vai seguir, né? Sim. O problema é que é o assim que a gente vai seguir, não é assim que o mundo continua girando, né? Sim. Então, foi assim que a Macy's nos Estados Unidos seguiu e ela tem fechado loja atrás de loja, né? O mundo está mudando, né? O consumidor quer um outro tipo de experiência. E se o empresário não está antenado não só com o que está acontecendo tecnicamente, né? Não adianta encher de automação o CD, ou não adianta, sei lá, ter algumas tecnologias na loja especificamente, se você não entende para onde o consumidor está indo, para onde a sociedade está indo, né? Então, assim, é isso que você falou, a tecnologia ele tem muito a ver com facilitar as coisas, né? E te dar mais alcance, ou te dar mais permeabilidade no sentido de absorver o consumidor. Mas se você não sabe o que fazer com a tecnologia, se você não entende o que está acontecendo com a humanidade, com as pessoas, de nada adianta, né? Então, isso conecta com outro ponto, né? Você tem que estar cada vez mais conectado com o que tem de novo em termos de tecnologia para te facilitar a vida, mas em paralelo, quem é o teu consumidor, né? Quem é o teu público-alvo? Como é que você une as duas coisas para ter uma experiência muito melhor, né? Agora que eu vi na material que vocês passaram sobre Squid, aqui dentro do Wake. Então, que se fala líder em marketing de influência. Isso é um outro conceito. A influência existiu dentro da reunião do churrasco em casa. Um desses componentes seus, né, no churrasco de sábado, é um influenciador. Ou ele falava mais alto, berrava, alguma coisa. Mas se tornou um influenciador. Mas hoje isso é uma prática, quando vocês procuram quem influencia os outros, é assim? Não, muito, né? Não basta ver a penetração de redes sociais como o TikTok e o Instagram, né, na vida das pessoas. Tem um estudo super interessante de 3 meses atrás da PwC que fala sobre tendências de consumo, né? Para as nossas gerações, e para até, sei lá, o fim da geração X, né? Eu sou um pouquinho antes e começo da Z, assim, quando se ia buscar produto, né? Desculpa, geração Y, quando se ia buscar produto, ainda se ia buscar produto mais no marketplace, ou na Amazon especificamente, ou no Google. O Google ainda era uma fonte importante de busca de informação. Esse mesmo estudo feito para a geração Z, que essa molecada que está começando a ganhar poder aquisitivo agora, né? A maioria absoluta busca informações de produto em redes sociais. Sim. Né?
E não só isso, mas voltou-se a ter a importância da indicação de amigos e familiares, né? Então, as duas coisas juntas, quando você, de novo, né, tem a tecnologia são as redes sociais, mas você entender que o consumidor está conectado com as pessoas que estão mais próximas delas, né, para fazer a indicação de produto, você utilizar a tecnologia para fazer com que o seu negócio se multiplique. Então, os influenciadores hoje têm ganhado cada vez mais importância. Porque uma coisa é você ir buscar um influenciador para ser influenciado. Isso. O outro, esse influenciador está achando você. Exato. E aí sim, então você não tem que ficar nativa. Ficando numa vida passiva, você já é influenciado. Uhum. Não, totalmente. E aí, assim, isso é um estudo interno, né? A gente tem 200 mil influenciadores na base, a gente faz campanhas para grandes marcas, Heineken, Vela, PepsiCo, enfim. E a gente fez um estudo para entender quais são os influenciadores que proporcionalmente mais trazem engajamento com o consumidor. E aí a gente, assim, muita gente acha que os mega influenciadores, né, são os caras que de fato conectam o consumidor. Eu acho que assim, eles têm uma legião de seguidores, porque todo mundo quer estar conectado com uma celebridade, mas os influenciadores que mais movimentam o ponteiro para uma marca são os caras que têm de 10 a 20 mil seguidores. Sim. É o micro, é o nicho do nicho, né? Exatamente, porque eles falam muito próximo com aquela pessoa, com aquele indivíduo, né? Eles são o want to feel, né? Esse é o importante, né? Porque assim, eu brinco quando eu falo sobre marketing de influência, né? Contratar uma atriz global para fazer uma campanha para o seu produto na rede social, esse marketing de influência já existe desde que o mundo é mundo. Sim, né? sim. Só mudou o meio, né? Então, assim, sei lá, tinha o Pelé fazendo propaganda de cueca Zorba lá em 1970. Sim. Isso assim, já existia há muito tempo, né? Hoje em dia, a mudança estrutural obviamente que algumas grandes celebridades são importantes para endosso, mas quem faz mudar o ponteiro são esses micro-influenciadores, que estão muito conectados com seus públicos. Aqueles que falam... Quem consegue no churrasco convencer 8 pessoas. Exatamente. 8 por 8, ou 5, ou 3, ou 1, né? E numa empresa familiar, se você consegue achar alguém que o influencia o dono, é isso que você precisa. Exato. Então, achar quem entra na cabeça do dono ou da dona é o nicho do nicho do nicho. Exato. Então você, na sua evolução de tudo, desde que eu conheço você, aí não para, né? Vimos o próprio Local Web. A Local Web começou anos atrás. 26 anos esse ano. 26 anos, meio como uma manivela, né? Acho que não estava nem digital, nem analógico, tem alguém mexendo numa manivela. Então, hoje, já permeou o Brasil, o mundo. Então, isso tem fim? Onde é o amanhã? Boa. Essa é uma história... É muito legal a história, é muito bonita a história da Local Web, né? Por isso que nasceu há 26 anos atrás, né? Uma família em que o pai tinha uma confecção e os filhos quiseram montar um site para conectar fornecedores de tecidos com as confecções, né? Isso era muito, assim, como é que você tem o telefone, a listagem de todos os... Não tinha e-commerce ainda, né? Mas a listagem de todos os fornecedores, né? A partir dali, os fornecedores não tinham como hospedar os seus sites, né? Eles começaram a hospedar os sites dos fornecedores e aí isso começou a ganhar uma proporção enorme e a empresa cresceu muito. Só que ela cresceu ela fez uma história linda até 2020. Ela era uma empresa ainda muito voltada a sistemas de hospedagem, né? Sim. E ainda é uma parte relevante do business. Sim. Mas, assim,
olhando para o futuro, né, ela precisava se transformar, né? Porque assim, o caminho não era brigar com as grandes empresas de cloud, né, como Sim. Google e AWS. Tinha um modelo que era continuar fazendo a gestão de hospedagem, mas isso não ia dar um crescimento que ela precisava. Ela fez o IPO em 2020 e falou, cara, agora a gente precisa transformar o negócio. Sim. Ela fez o IPO com 400 milhões de faturamento, a gente deve estar perto, nos números indicados aí no último ano, né, números abertos, perto de 1,5 bi de faturamento. Então a empresa quase que triplicou de tamanho em 4 anos. Mas muito voltando a operação para um outro negócio, né? Montar um ecossistema de e-commerce com uma jornada fluida, né? Então começou lá atrás com o ecossistema da Tray, Melhor Envio e Bling, que é uma jornada para pequeno e médio varejista, né? O cara que tem poucas lojas que é o base do Brasil, né? É a não, base do Brasil. Comércio mundial, não é só o Brasil. Exatamente. A base do mundo. Ela cresceu muito, né? E aí a Locaweb decidiu ir para, já fazendo bastante sucesso no pequenos e médios, vamos para os médios e grandes, né? E aí que nasceu a Wake e tudo que tem dentro, inclusive a Squid, para a gente olhar a jornada de médios e grandes varejistas de uma maneira mais fluida. E aí, assim, é muito interessante como a gente olha, porque não é só pensar uma plataforma de e-commerce, né? Não é só pensar... É como é que a gente olha a jornada de fim a fim, né? Sim. A gente tem o CRM, né? Uma CDP, um Customer Data Platform, que hoje é vital para qualquer empresa, não só varejista, entender quem é o seu cliente, né? Sim. E como é que a gente usa... E nessa plataforma a gente usa inteligência artificial para agrupar clientes em audiências, né? Quem é o seu grupo de consumidores que são leais? Quais são os consumidores que compram sem desconto? Quais são os consumidores que compram com desconto? Quais são os consumidores que estão perto de dar churn? Quem são os consumidores que estão que já foram seus clientes e tem uma chance de retornar? Sim. A gente ajuda a plataforma, assim, a plataforma é um meio importante, mas a gente tem uma série de outras soluções que garantem que esse médio e grande varejista consiga ter uma performance muito melhor, porque a gente auxilia com tecnologia, mas não só com tecnologia, mas a entender quem você é falou tudo. O valor hoje é o valor da informação. E a quantidade de informação, humanamente, a pessoa, o pequeno empresário, é impossível de manipular. E é possível entender. Então, essa manipulação, esse trabalho com informação que está instantâneo, está todo segundo, tem que ter algo atrás bem robusta. Sim, isso. Não, totalmente, né? Porque assim, se você tiver, assim, eu costumo falar que tem informação e dados, né? Tem muitas empresas que têm dados, né? Mas aí o que você faz com isso, né? Informação é algo, está no radical da palavra, né? A ação, né? É um dado que faz você se movimentar, né? E a gente consegue automatizar uma série de processos, em vez de mudar uma vitrine, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, para um consumidor que está no estágio X ou Y da compra, né? E acho que esse é o grande, talvez esse seja o grande ponto de inflexão, não só do varejo, mas das empresas como um todo. Né? Bom, para ajudar nossos ouvintes a se movimentar, qual a melhor forma deles te achar? Olha, esse é um bom ponto. Tem o meu, me achar pessoalmente, bom, primeiro achar o Wake é wake.tech, www.wake.tech. O meu LinkedIn é Alessandro Gil, tudo junto. E lá eu escrevo artigos e tenho uma presença bastante ativa em trazer tecnologia e comportamento humano juntos, né? Porque eu acho que essa é a grande... Esse é o diferencial. Ainda tem um humano dentro do meio de tudo isso. Muito. A tecnologia é feita para o humano evoluir, né? Sim. Se a gente não tira o humano da equação, ela passa a não fazer mais sentido.
E o meu Instagram é alessandrogil00. Lá eu compartilho algumas coisas, de vez em quando umas receitas, porque eu gosto de cozinhar também no meu tempo livre. Então, muito bom. Gil, obrigado pela atenção, seu tempo com nossos ouvintes e parabéns pelo seu sucesso. Muito obrigado, Tom. Sempre um prazer falar contigo. Então, tá bom. Então, de novo, Alessandro Gil, o último nome é G-I-L no LinkedIn, e Wake.tech. Wake.tech. BBN Brasil é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence, especialista em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site focusmi.com. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.